Pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar área de figuras. Nós vamos fazer um paralelo com esse trágico acontecimento que ocorreu em 2019 em Brumadinho, que causou a morte de várias pessoas. Nós vamos calcular a área da barragem, a área do lago. Nós vamos fazer um paralelo com a técnica que os construtores usam para a instalação de painel solar nas casas. Nós sabemos que isso é uma realidade, que várias casas hoje têm energia fotovoltaica. Isso é uma visão de futuro e é interessante que tenhamos a noção de como nós utilizamos o recurso do Google, que é muito simples a nosso favor. Vamos estudar um pouquinho as áreas, começando com o quadrado, né? A área do quadrado é lado vezes lado, todos os lados são iguais. No caso, 10 ao quadrado, 100. Sempre a unidade, pessoal, ao quadrado, centímetro quadrado. A área do retângulo, mesmo conceito. Base vezes altura, é uma multiplicação de lados, né? No caso, a base equivale a 15, a altura equivale a 10, 15 vezes 10, 150 centímetros quadrados, unidade ao quadrado. Pessoal, o triângulo é importante a gente entender ele como sendo resultado da área de um retângulo dividido ao meio. Olha aqui, um retângulo. Se eu dividir ao meio, vai dar um triângulo. Olha que legal. Legal? Nossa, professor, como que era do retângulo mesmo? Do retângulo é base vezes altura. Só que é metade dividido por 2. No caso aqui, 10 vezes 15, 150 dividido por 2. 75. Unidade ao quadrado, paralelogramo. Também não é difícil. Nós pensamos no seguinte, olha, paralelogramo pode ser pensado como formado por um retângulo e um triângulo. Olha aqui, na verdade 2 triângulos, né? Mas eu tiro essa parte aqui, ela encaixa perfeitamente aqui e vira o quê? Um retângulo. E a área do retângulo é base vezes altura. Simples, né? No caso, 12 vezes 8, 96 centímetros quadrados. O trapézio é um pouquinho mais difícil de imaginar, mas também não sai muito do que a gente já está acostumado. Eu posso dividir o trapézio em 2 triângulos. Dividindo em 2 triângulos, eu vou somar a área do primeiro triângulo com o segundo triângulo. Vamos lá. Olha aqui, o primeiro triângulo, eu tenho a área dele sendo base vezes altura, certo? Base aqui no caso é 12, vezes altura. A altura é a distância entre as duas bases. Olha aqui. Então, no caso aqui vale 6, né? Essa área mais essa outra área aqui. Base, essa base menor, vezes a altura, que é a mesma, 6 no caso. Eu faço a área do primeiro, somo com a área do segundo. Só que tem um fator comum. Qual que é o fator comum aqui? É a altura. Então, coloco a altura em evidência, divido por 2, que são 2 triângulos. No final, eu chego na fórmula base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Aqui eu substituo os valores. 6 e 2 dá para simplificar, fica 3. Então, 3 vezes 18, 54 centímetros quadrados. Muito simples, né, pessoal? O losango também é formado por triângulos, só que 2 triângulos, eu vou fazer o quê, ó? Eu vou trabalhar da seguinte forma no losango. O losango tem 2 diagonais, diagonal maior e diagonal menor. Como eu faço o cálculo da área? Bem simples. Primeiro triângulo, base vale a diagonal maior, vezes a altura metade da diagonal menor, certo? Então, eu faço essa multiplicação, vai ter um caso aqui de divisão de fração, copio o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, vai ficar diagonal maior vezes diagonal menor por 4. Mas o losango é formado por 2 triângulos, certo? Sendo assim, o que eu vou fazer? Eu multiplico por 2, consigo simplificar o 2 com 4. Então, 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Bem simples, né? Substituindo os valores aqui só para que a gente tenha um resultado. E, finalmente, a área do círculo, que é o famoso πr ao quadrado. O raio equivale a 6. 6 ao quadrado, 36. Π uma constante, vale 3,14. Então, substituo aqui e cheguei no valor de 113,04. Bora, pessoal. Pessoal, continuando aqui, ó, a barragem de Brumadinho, antes do deslizamento. Isso aqui é janeiro, no começo de janeiro de 2019. Ó, para vocês terem noção, no mês 2, ó, já tinha ocorrido deslizamento. Tá? Vamos voltar aqui. E vamos fazer o cálculo da área da barragem. Primeira coisa, olha, vamos tentar fazer uma aproximação de uma figura geométrica que nós conhecemos. Dá uma olhadinha aqui, ó. Dá para aproximar essa região por um trapézio com base menor e base maior aqui, ó. Vamos colocar ó, os valores, ó. Nós temos aqui uma base maior de 485 e base menor de 357. Mas, professor, como eu consigo fazer isso? Olha, bem simples, ó, recurso de régua. Eu coloco aqui que eu quero o caminho, eu vou colocar de um ponto, ó, e vou medir até outro ponto e eu consigo exatamente a distância. Olha que legal. Então, no caso, eu já fiz antes essa medição para a gente ganhar tempo. Então, eu tenho essas medidas. Olha, eu vou fazer uma outra aproximação para esse cantinho aqui por um trapézio. Não parece um trapézio aqui, ó, uma base maior, uma base menor? Vamos lá, ó, trapézio. Vamos colocar um trapézio 2,
Olha aqui, tem um trapézio aqui, e aqui no cantinho parece um triângulo, não parece? Então, vamos fazer um triângulo. Eu vou fazer todas as medidas, ó, aqui tem a altura entre as bases aqui, dá para fazer sem problemas, ó, a altura, a medida da altura, enfim, dá para coletar todos esses dados. E eu não disse para vocês que nós iríamos calcular a área do lago? Tem como calcular a área do lago? Vou fazer uma aproximação, né, por um círculo. Vamos lá, aproximação por um círculo de raio igual a 280 metros. Agora vamos fazer os cálculos de todas essas áreas aqui e depois fazer a soma. Vamos lá. Primeira coisa, vamos calcular a área do trapézio. Como fica a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura por 2. Vamos substituir os valores e nós chegamos em 46.310 metros quadrados. Vamos fazer a área desse segundo trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura por 2. Chegamos a 19.800. E agora desse triângulo aqui no cantinho. Ó. Esse triângulo, base vezes a altura por 2, chegamos em 6.035 metros quadrados. A área total da figura em amarelo, né? Em amarelo, tudo que está em amarelo, vai dar quanto? A área total é a soma da área individual. Então, a área da barragem é de 72.145 metros quadrados. E a área do lago, pessoal, como eu faço? A área do círculo, né? Aqui do ladinho, pi r ao quadrado, pi vale 3,14, o raio 280 elevado ao quadrado dá 246.176 metros quadrados. Interessante, né, pessoal? Mas olha aqui, não ficou exato, né, professor? Fala, olha aqui, saiu um pouquinho da figura aqui, faltou um pouquinho de um lado. E agora? Eu fiz, pessoal, com o recurso que a gente tem no próprio Google, uma aproximação por um polígono, olha. E de verdade, nós chegamos bem próximo. A área do círculo nossa é de 246.176 metros quadrados. A área do polígono que eu cheguei aqui, ó, é de quanto? 247,23 metros quadrados, 247.023. Então, nós conseguimos uma aproximação muito boa por um círculo. Então, o desafio para vocês é pegar, digite seu endereço aqui do Google, olha o telhado da sua casa e, por aproximação de figuras geométricas, tenta calcular a área do telhado. É muito interessante. Vai ser um conjunto de triângulo, de trapézio, depende, ou retângulo, depende o formato do telhado da sua casa, mas vale muito a pena. Espero ter ajudado. Muito obrigado.